Era a última pessoa que eu ia atender aquele dia. Abri a porta do consultório, me aproximei da recepção, sorri. Ali havia uma senhora. Ela estava sentada na beiradinha da cadeira, ao seu lado estava a filha. Eu sorri para elas e disse: vamos entrar? A jovem disse: ela vai entrar sozinha. Aquela senhora então levantou dali com dificuldades e começou a caminhar para dentro do consultório. Sentou novamente na pontinha da cadeira, me dando um recado: eu quero ir embora logo. Olhei para ela sorrindo e eu disse: o que eu posso fazer por você? Ela então sorriu para mim e disse: eu não sei se você pode fazer alguma coisa. Já existem muitos anos que eu procuro profissionais, que eu vou de um lado para o outro, mas eu não consigo resolver o que está acontecendo comigo. E eu disse: você pode falar para mim o que acontece? E ela começou a me contar uma história. Ela me disse: fazem 15 anos, eu morava na roça. E eu tinha uma vizinha, sabe aquelas vizinhas que tudo que você pensa, ela realiza? Era minha amiga, a minha amiga próxima, uma amiga irmã. Éramos muito unidas. Até que nossas filhas foram crescendo, nossos filhos foram crescendo, e o meu marido achou por bem que chegou a hora de irmos morar na cidade, porque elas precisavam de escola, uma escola mais avançada, e ali na roça, no campo, não havia. Então nos mudamos. Foi um dia triste de partida, uma despedida muito triste. Eu queria tanto permanecer ao lado dela. E fomos embora para a cidade. O tempo foi passando e um determinado dia ela fez uma ligação e ela disse assim para mim: o meu filho precisa prestar vestibular. Será que você consegue recebê-lo em sua casa para que ele possa fazer os estudos do cursinho e se preparar para o vestibular? Claro! Finalmente havia chegado o dia de eu poder retribuir tudo aquilo que ela havia feito por nós. Fiquei feliz, recebemos um rapaz maravilhoso, um rapaz muito querido. Durante o dia ele fazia o cursinho, à noite ele gostava de sair com os amigos e para as baladas. Então decidimos dar uma chave da casa para ele, para que ele pudesse entrar e sair sem nos incomodar durante a madrugada. Porém um dia, o dia ainda não havia amanhecido, estava escuro ainda. Ela me disse: eu levantei para ir ao banheiro. E quando eu cruzei na sala da minha casa, a porta é de vidro, eu vi que o rapaz estava sentado lá fora. E eu pensei: deve ter esquecido a chave. Justamente, a chave estava lá pendurada. Então eu fiquei um pouco sem graça de abrir a porta, porque eu estava ainda com trajes de dormir. Pensei: vou para o quarto. Eu pego um hobby visto e abro a porta depois. E assim eu fiz, ela disse. Peguei o hobby, vesti, abri a porta. O rapaz pediu 1000 desculpas. E eu disse: por que você não tocou? Não, eu cheguei agora há pouco, estava esperando amanhecer o dia. Fica tranquila, desculpa e tal, esqueci a chave. E ele entrou e ela disse: fui para o quarto. Quando eu cheguei no quarto, o meu marido levantou a cabeça e falou comigo dizendo: você não tem vergonha? E eu disse para ele: vergonha? Está falando comigo? É, com você. Você tem idade para ser mãe desse rapaz. Eu disse: você não entendeu nada. O rapaz: cala a boca, eu não quero ouvir a sua voz. Você tem idade para ser mãe desse rapaz. Você não vale nada. E ela disse: Dilene, eu fiquei em choque. Eu tentava explicar para ele o que tinha acontecido, mas ele se negava a compreender, sequer a escutar, e me mandava calar a boca. Então eu pensei que ele tinha ficado um pouco aborrecido, porque eu entrei no quarto de madrugada e mexi nas coisas, isso tinha despertado. Pensei em deixar melhor amanhecer o dia e explicar melhor a história para ele. Deitei, adormeci, e quando o dia amanheceu, clareou, a primeira coisa que eu quis foi conversar com ele. E eu virei para ele e falei: sobre ontem à noite. Ele então olhou para mim e disse: não me dirija a palavra, cala a sua boca. E eu disse: mas você precisa me ouvir. Você precisa saber o que aconteceu, não é o que você está pensando. Cala a boca, eu não quero ouvir você. E ela disse: eu fiquei tão chocada que eu levantei e pensei: vou pedir para o rapaz conversar com ele. Quem sabe o rapaz ele escuta. Mas foi a pior decisão que eu tomei. Quando o rapaz se aproximou para explicar, ele foi grosso com o rapaz. Pediu para ele arrumar as malas e voltar para a casa dele. Não queria escutar o rapaz. Fiquei pior ainda naquela situação. Que tristeza! O filho da minha melhor amiga sendo expulso da minha casa por algo que não havia acontecido.
Eu tentei muitas vezes falar com ele, mas ele não me escutava, até que desisti de falar. Naquela noite, ele não dormiu na nossa cama. Ele colocou um colchão do lado e dormiu ali. As noites foram se passando e eu tentava falar, tentava me comunicar, mas ele não me escutava. Mandava recado pelas nossas filhas, elas eram pequenas e elas traziam recado. Papai falou, mamãe disse, e assim foram vários dias. Até que ele saiu do nosso quarto e foi dormir no quarto de hóspedes. E ela disse, Dilene, isso se arrastou por muitos anos, até que nossas filhas cresceram, se mudaram da cidade, foram para a capital, estudar lá, e já fazem mais de 15 anos que isso aconteceu. Ele não fala comigo. E ela disse, sabe, todos os dias eu acordo de manhã e eu digo para mim mesma, eu não posso esquecer o que esse miserável fez comigo, ele acabou com a minha vida. E ela disse, eu era professora de piano. Sabe, os filhos das pessoas importantes na cidade estudavam comigo. Eu tinha um conservatório pequeno na cidade. E eu tocava piano e ensinava as crianças, mas com o passar do tempo os meus dedos foram ficando enrijecidos. E agora eu estou com problema nas pernas, dificuldade de articulá-las. Eu não consigo mais me mover, a minha locomoção está difícil. Ele acabou com a minha vida. Eu vivo lá com ele porque hoje eu não tenho recursos para ter uma vida independente, autônoma. Então ele paga o aluguel, ele paga a comida e eu lavo e passo e cozinho para ele. Essa é uma troca, ela me disse. E ela disse, eu digo para mim mesma todas as manhãs, eu não posso esquecer o que esse miserável fez comigo. Ele acabou com a minha vida. Queridos, enquanto eu escutava aquela história, o olhar dela era triste, estava cabisbaixa. Que tristeza, que peso, que dificuldade vinha daquele comportamento, daquele olhar, daquela mulher. Enquanto eu escutava a história, eu senti uma forte impressão. O Espírito Santo dizia, Dilene, diz que tem como reverter essa história. Fala para ela que tem como resolver isso. Eu escutei aquela voz, olhei para ela, ela estava entristecida, adoecida, sentada à minha frente. E eu olhando para ela, eu disse, você gostaria de voltar a tocar o seu piano? Ela me olhou, porém sem nenhum sorriso e disse, essa é a coisa que eu mais quero na vida. O que eu preciso fazer? Então eu olhei bem para ela e eu disse, você precisa perdoar o seu marido. Ela me olhou de volta e disse, se para tocar o meu piano eu preciso perdoar, então eu não quero mais tocar o meu piano. Fiquei impressionada. Ali diante de mim estava alguém que estava definhando, literalmente definhando, perdendo suas forças, perdendo suas habilidades físicas. E eu dizia para ela, olha, tem jeito de você recuperar isso, tem jeito de voltar à vida, tem jeito de ficar animada de novo, de viver. E ela me dizia, se tiver que perdoar, eu não tenho interesse mais em seguir essa vida. Fiquei impressionada pelo que o ressentimento, a dor, a mágoa pode causar em uma pessoa. Saí aquele dia do consultório assim destroçada. A minha cabeça pensava, será que existe entre o povo de Deus pessoas que têm vivências semelhantes ao que eu acabei de ouvir agora? E sabe, o Senhor me abriu os ouvidos. Cada viagem que eu fazia, cada final de semana em um lugar falando, as pessoas me contavam histórias parecidas. E eu disse, Senhor, Tu tens que ter falado alguma coisa. Não é possível que na Tua palavra não encontremos algo que explique, que fale, que nos ajude a compreender por quê. Porque pessoas conhecedoras da verdade, porque pessoas estudantes da palavra, ao longo do período de vida, vão guardando ressentimentos, mágoas e vão ficando doentes. Emocionalmente, fisicamente, o que acontece espiritualmente? Então comecei a folhear a palavra de Deus, comecei a buscar o que o Senhor provavelmente havia falado sobre isso, e me deparei com um texto super conhecido. Aliás, eu sabia de cor. E fiquei impressionada porque eu nunca tinha prestado atenção da forma como eu prestei aquele dia. Efésios, capítulo 4. Vamos abrir a Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 26 e 27. Efésios, capítulo 4,
26 e 27, a palavra do Senhor é clara. Quando você abrir, você vai ver que você sabe de cor esse trecho bíblico. E diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu nunca tinha prestado atenção, era o versículo 27 que diz lá: e nem deis lugar ao diabo. Esse eu nunca tinha visto. Eu conhecia bem o primeiro, o 26, mas o 27 realmente eu nunca tinha me atentado para ele. E quando eu li, eu falei: nossa, o Senhor Deus diz aqui, irai-vos. Ele está dando autorização para a gente ficar bravo. Não é ótimo isso? Os nervosinhos assim gostam muito desse texto. Olha, Deus diz que a gente pode ficar bravo. Aliás, ele vai mais além, ele fala que a gente pode ficar irado. Uau, que coisa boa. Porque tem gente que tira mesmo a paz da nossa alma, não é? Então ficar bravo não é errado, mas que eu não sei por que ele continua. Ele podia parar aí, estava de boa, né? Mas aí ele segue dizendo assim, ó: irai-vos, mas não pequeis. Como é que a gente fica irado e não peca? Como isso é possível? Ele completa e ele diz lá: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Esse é o segredo para ficar bravo, nervoso, irado, mas não pecar. Não pode ir para a cama de noite carregando essa mágoa, essa tristeza, essa raiva. Esse é o segredo. Agora me diga, eu vi que essa semana, pelo menos ontem que eu cheguei, né, o sol se pôs, aqui se pôs, o sol se pôs aqui em Salvador. Não sei se põe todo dia, lá onde eu moro se põe todo dia. Porque o Senhor Deus disse que não vá para a cama, olha aqui, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não pode dormir sem resolver, sem zerar os problemas. Ah, Adilene, mas isso aí é uma figura de linguagem, né? Porque não é possível, tem coisa que não dá para resolver no mesmo dia. Coisa que é difícil, é complicado. O Senhor, Ele não abriu nenhuma exceção. Ele fala bem claro aqui: não deixa o sol se pôr. Fica bravo, fica nervoso, não peca, não deixa o sol se pôr. Ele podia ter dado uma aliviada, podia porque ele conhece a gente. Ele conhece a gente, ele podia ter dado uma ajudada. Ele podia ter dito assim, ó: se o problema for com o marido, com a esposa, 4 pôr do sóis, né? Já dava uma aliviada, dava tempo para a gente resolver, né? Se o problema for com alguém da igreja, 10 pôr do sóis. Se o problema for com a sogra, 300 pôr do sóis. Olha, o Senhor conhece a mim, Ele conhece você, Ele conhece nossas dificuldades, Ele conhece os nossos impulsos, Ele conhece tudo aquilo que nos cerca. E Ele diz assim: não se ponha o sol sobre a ira. Não importa com quem é a dificuldade, com quem é o problema. Se é com alguém que você conhece ou desconhece, se é com um parente, se é com um estranho, se é com o seu cônjuge, se é com a pessoa que você não gosta, não deixa o sol se pôr. E o sol se põe todos os dias. E ele continua no versículo 27 dizendo: porque se você deixa o sol se pôr, você está dando lugar. Ele é claro, ele não põe com pressa quente. Ele não fala assim: ah, mas eu entendo, a minha misericórdia dura para sempre. Ele diz: olha, se você for para a cama carregando uma mágoa, carregando um ressentimento, você está indo para a cama acompanhado do diabo. Ai, parece que ganha um sentido meio assustador aí. Quantos de nós temos ido à noite acompanhados do diabo para a nossa noite de sono, ao invés de estarmos acompanhados do Senhor Deus? Porque não dá para servir a 2 senhores. Se eu estou do lado do Senhor, eu não estou nas trevas, eu estou do lado da luz. Mas se eu estou nas trevas, eu já não estou na luz. Não pode haver comunhão das trevas com a luz. Aonde há luz, as trevas se dissipam. E aonde há trevas, não tem como haver iluminação. A gente coloca com pressa pano quente de acordo com o nosso desejo, a nossa vontade, os nossos impedimentos. Mas o Senhor diz isso claramente: ou você é do Senhor ou você não é. Não tem como ter meio termo. Eu não posso chegar para vocês hoje e falar assim: gente, eu sou uma mulher quase honesta. Não existe isso. Ou eu sou honesta, ou eu não sou. Eu posso chegar para vocês hoje de manhã e falar assim: eu estou quase grávida. Isso é outra coisa que não existe. Ou eu estou grávida ou não estou grávida. E graças a Deus, nesse momento eu não estou.
não é? E a gente precisa compreender isso. Ou você está na luz ou está nas trevas. Não dá para dizer assim, não, eu estou quase cristão, eu estou quase perto do Senhor, eu estou quase resolvido a minha vida espiritual e eu vou ser de Jesus. Então você não é. É uma decisão que precisa ser tomada. Em cima do muro você não pertence a lado nenhum, ou melhor, você já decidiu o lado que você está. Porque se não está do lado, certamente estará do outro lado. E eu disse para o Senhor quando eu li, entendi, Senhor. Não dá para receber o Espírito Santo de Deus em profusão, não dá se tiver mágoas, ressentimentos no coração. Não é possível receber. Porque o Senhor está dizendo que não há essa comunhão das trevas com a luz. Mas agora, psicologicamente, será que existem alguns danos, problemas, dificuldades emocionalmente, psiquicamente, para pessoas que carregam mágoas e dores? Pensando, lendo e estudando um pouquinho, eu descobri que a mágoa é uma doença emocional degenerativa. Vocês conhecem doenças degenerativas? Existem algumas. A mais famosa delas é o Alzheimer, né? A gente sabe que quem está com Alzheimer vai definhando até chegar à morte. Existem outras também. Até hoje a gente ainda não descobriu, né? A medicina, os cientistas não descobriram uma medicação efetiva para poder substituir isso tudo e trazer a pessoa de novo à vida normal, à vida natural. Mas estão pesquisando, estão buscando. Acontece que a mágoa também é uma doença emocional degenerativa. E o primeiro passo dela, o primeiro passo que a mágoa causa no indivíduo que guarda ressentimento, é o enfraquecimento físico, mental e espiritual. Enfraquecimento físico, perde o ânimo para todas as coisas. Sabe, alguém chega e fala assim, olha, hoje a gente vai ter do dia tal um treinamento para casar. Ai, sabe, eu ando tão cansada dessas coisas. Eu não acredito nisso não, isso não resolve nada. Cansaço físico, eu não vou, prefiro ficar dormindo. Ai, eu ando tão cansado, trabalho tanto. Essa é a justificativa politicamente correta para não se envolver em novos projetos, não fazer absolutamente nada da vida, porque a mágoa consome energia, a mágoa drena força, então te enfraquece fisicamente. A mágoa também te enfraquece espiritualmente. Você começa a vir à igreja, mas você não traz nada. Tudo é projetado lá, a gente lê lá e canta lá. E para ler a Bíblia, a gente abre no celular mesmo. E para que ficar carregando? E quando traz, bota na mala, ninguém pode ver. Eu vou com a roupa assim, porque eu vou pegar ônibus, então tem que ser uma coisa assim que ninguém saiba quem eu sou, para onde eu vou. Né? A gente vem se escondendo. A gente não estuda mais a lição. O que é isso? Ou então vai lá no fim, pega as respostas, já copia ali para facilitar, né? Que agora eles já botam as respostas tudo lá, então já ajuda bastante quem está fraco espiritualmente. Fraco emocionalmente. Chegou alguém na comunidade, olha só, essa pessoa veio, vamos abraçar, vamos acolher, vamos ajudar. Se precisar de dinheiro eu dou, mas não me envolve não, porque gente é uma raça difícil de lidar. O povo é falso, eu não quero me meter com esse povo não. Se precisar de grana eu dou, viu? Mas não me envolve. Perde a capacidade de se envolver com outras pessoas, de estar presente, de agregar. Esse é o enfraquecimento físico, mental e espiritual, decorrência de um ressentimento guardado. Como eu disse, a mágoa é uma doença emocional degenerativa e ela não para no seu primeiro estágio. Se você não resolve isso, você vai para o segundo estágio, que é o estágio da paralisia física, mental e emocional. Paralisia física, agora você só vai para o trabalho, você não vai mais para lugar nenhum, nem igreja, nada. É só de casa para o trabalho para casa, porque você precisa comer, precisa alimentar a família, então o resto tudo é canseiro. Vai ter um programa, não me envolvo mais nisso, eu não tenho idade, eu estou trabalhando muito, sabe, a comunidade ali a gente vai, entra e sai, ninguém nem fala com a gente, aí vão 1001 justificativas. Paralisia física. A paralisia emocional é aquela assim,
Lá você tinha problema com os da igreja, comunidade. Aqui você tem problema com os de casa. Conflitos dentro da sua casa, com seu cônjuge, com seus pais, com seus filhos. Os irmãos não se entendem. Parece até que cada um fala uma língua diferente dentro de casa. Complicada a relação. Paralisia emocional. E a paralisia espiritual é que você não vai mais à igreja. Chega. Para que ir para a igreja? É transmitido, a gente senta lá e assiste. O que passa na igreja, passa aqui. Eu estou na sala da minha casa, confortavelmente, posso comer e beber a hora que eu quiser, uma vida tranquila. E para ofertar basta o QR Code, eu boto lá, passo o cartão. E para que eu vou para a igreja? Muitos melhores pregadores às vezes a gente tem aqui na Novo Tempo e tal. É muito bom o online foi criado para abençoar pessoas que estão impedidas mesmo de vir à casa do Senhor. Mas não pode, isso não pode ser generalizado. Temos que vir juntos adorar. E isso se transforma na paralisia espiritual. Se houvesse realmente necessidade, desejo de cura, haveria cura pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O problema é que é uma doença emocional degenerativa. E ela passa para o terceiro estágio. E o terceiro estágio da mágoa é a atrofia física, mental e espiritual. Ela enfraquece, ela te paralisa e depois ela atrofia você. Atrofia é você perder as capacidades que você já tinha conquistado. Suponhamos que você já não vai mais à igreja e finalmente você recebe a visita de alguém na sua casa. E a pessoa diz assim: olha, o seu lugar na igreja está reservado, a gente está com saudade de você. Faz tempo que você não aparece. Você é tão especial, é importante. Deus está te esperando. Deus? Quem é Deus? Se Deus existisse mesmo, eu não estava nessa situação que eu estou. É a perda da fé. Quando você perde a fé, você perde tudo. Esse é o problema. Na atrofia, você perde aquilo que você já tinha conquistado. A fé no Deus Todo-Poderoso para a transformação e no seu espírito. E aí quando você perde a fé, você perde absolutamente tudo. A perda emocional nesse período, a atrofia emocional, é porque você agora, antes o problema era com os de fora, depois do enfraquecimento os problemas eram dentro de casa, agora o problema é com você mesmo. Você não consegue se entender, você não consegue se ajudar. Você olha para si mesmo, você não fica bem. Você tem problemas com você. Você não consegue atender suas necessidades, está confuso. E aí vem a atrofia física. Meu esposo e eu trabalhávamos no interior de Minas Gerais. Meu esposo foi pastor por 37 anos, hoje está jubilado. E trabalhávamos no interior de Minas Gerais, aquelas cidades pequenininhas que tem uma igreja católica na praça e tudo acontece ali em volta da igreja católica. Todo mundo conhece todo mundo. A gente anda na rua chamando todo mundo pelo nome. E nós fomos convidados a trabalhar naquela região, estávamos ali. E o nosso filho mais velho tinha 4 aninhos na época. E pensamos assim, olha, a igreja tinha muitos adultos, precisamos colocá-lo numa escola para que ele possa ter relação com outras crianças. E fomos ali, escolhemos a escola, era a única escola particular da cidade, conversamos com a diretora, uma pessoa muito bacana, e ele ficou assistindo aulas como assistente, como ouvinte, porque era muito novinho, a gente queria socialização. Até que um dia, e aí comecei a ajudá-la na escola, fazendo palestras para os pais, professores e atendendo. Até que um dia ela me ligou e ela disse assim: Dilene, eu preciso da sua ajuda. Claro, professora, as ordens, precisa de alguma palestra? E ela falou: não. Ontem eu saí num passeio pedagógico com os meus professores e eu caí. E não consegui mais ficar em pé depois de ontem. Eu estou mesmo com uma dificuldade nas pernas. Dificuldade de me movimentar, mas eu estou fazendo um tratamento já há um tempo. O médico tem pedido, faz um acompanhamento psicológico. Eu resisto, porque eu não acho que tenha nada a ver, mas eu estou assustada agora. Ontem eu caí e não consegui mais ficar de pé, estou de cama. Você pode vir à minha casa? E foi um reflexo imediato. Eu disse para ela: não, eu não atendo em casa, a senhora teria que vir ao consultório. Ela falou: você não entendeu, eu não estou conseguindo caminhar. Ah, entendi, então eu passo na sua casa hoje à noite. Era uma segunda-feira, era no domingo. Eu falei: amanhã à noite, quando finalizar o consultório, eu passo lá. Passei.
Ela estava realmente de cama, conversamos por mais de 1 hora, ela chorou bastante. Me contou uma história de um casamento de mais de 30 anos, com muitas mágoas, dores, ressentimentos, muitas coisas não verbalizadas. E eu disse para ela, se o seu marido aceita uma terapia de casal, poderíamos trabalhar juntos essas questões. E ela disse, sim, eu creio que ele aceita, sim. Eu digo, mas primeiro vamos esvaziar o balde. Está muito cheio, depois trazemos ele à terapia. Ok, combinamos. E eu disse para ela, volto na quarta-feira. Geralmente é uma vez por semana, mas como você está muito adoecida, vamos fazer 2 vezes essa semana, vamos ver como fica. E pela graça de Deus, você vai voltar a andar. Me despedi e fui embora. Na quarta-feira, quando voltei, ela que abriu a porta para mim com uma bengala e ela falou, olha só, eu estou em pé. E eu disse, louvado seja Deus, você vai andar em breve. Ficamos na sala. Conversamos por mais de 1 hora ali também. Ela chorou bastante, desabafou, contou as histórias. E quando terminou, eu me despedi dela e disse, semana que vem você vai no consultório, pela graça de Deus. E ela sabia quem eu era e eu sabia quem ela era. Além de diretora da única escola particular e dona, proprietária da escola, ela também era catecista. E ela cuidava da catequese ali na igreja católica. As crianças da cidade inteira já tinham passado pelas suas mãos. Muito conhecida, uma senhora muito respeitada na cidade. Então eu levantei, me despedi dela e comecei a sair. Mas quando eu comecei a sair, uma voz me disse assim, Dilene, volta e ora com ela. E eu disse, Senhor, eu estou trabalhando. Não foi visita missionária. Como é que eu vou orar? E continuei saindo em direção ao portão. E a voz disse, volta e ora. E eu falei, Senhor, ela me pagou. Eu vou oferecer oração, fica uma coisa misturada, não é apropriado. E continuei saindo. E o Senhor disse com uma voz um pouco mais convincente, volta e ora. Então eu me virei para ver onde é que ela estava, porque eu tinha certeza que ela já tinha fechado a porta, eu estava pertinho do portão. E ela continuava com a porta aberta me olhando assim. E eu olhei para ela e aí eu fiquei muito sem graça. Eu posso orar com você? E ela disse para mim, ai, eu estava mesmo esperando por isso. Falei, valeu, Senhor. Voltei rapidinho de novo. Entrei na sala, eu disse para ela, pode ficar sentada. E eu me ajoelhei pertinho dela. Me ajoelhei e comecei a fazer a minha oração. E eu não sei explicar para vocês o que aconteceu, mas enquanto eu orava, eu tive uma sensação, eu não vi nada, mas eu tive uma sensação de que ela estava passando mal. Essa era uma sensação forte. Então eu abri um olho rápido para olhar se ela estava mesmo passando mal. Ela estava de olhos fechados, mão posta, sentadinha. Então eu pensei, talvez ela realmente esteja passando mal, eu vou encurtar a minha oração. Então eu fechei meus olhos rápido e terminei a oração. Abri o olho e olhei para ela. Ela continuou de olhos fechados, foi abrindo devagarzinho, me olhou e disse, Dilene, você acredita em visões? Acreditar, eu acredito. E ela me olhou de novo e falou, você acredita em revelações? Acreditar, eu acredito, sim, acredito. E ela disse, então me ajuda. Enquanto você orava, eu vi claramente na minha frente. Eu ia caminhando à frente. E havia uma multidão, quase a cidade inteira vinha atrás de mim. O que isso significa? Não sei. Mas eu sei uma coisa. Que se isso for importante, Deus vai revelar para você o significado. Porque Deus não dá nada para os seus filhos sem explicar o significado. Fique em paz, fique tranquila. Ele vai te ajudar a compreender. E aí me levantei e quando olhei em cima da mesinha dela tinha a Bíblia e um livro muito conhecido meu, embaixo da Bíblia. Então eu empurrei com o dedo a Bíblia dela e eu vi o livro. Ela sorriu para mim e falou, é da sua igreja esse livro? Eu disse, eu sei, eu conheço bem. Você já leu? Eu perguntei para ela. Ela disse, já li, e eu sou adventista do 7º dia. Falei para ela, que bom. O meu marido era pastor da igreja adventista. E eu nunca tinha visto ela na igreja. E agora ela me dizia que era adventista do 7º dia. Cidade que todo mundo conhece todo mundo, alguma coisa não estava certa. E eu disse para ela, então, que bom. E ela disse, eu guardo o sábado. De pôr do sol a pôr do sol.
Muito bom, falei para ela. E agora eu estou ensinando os meninos lá na catequese a ir a Deus através de Jesus e não mais através de Maria. E o padre? Bom, eu não contei para ele. Tá, então não conta, falei para ela. Então não conta. Muito interessante. E eu disse para ela, olha, semana que vem então eu encontro você no consultório, porque se Deus quiser você vai estar andando. Me despedi e fui embora. Na sexta-feira, eu senti um forte desejo de fazer o pôr do sol com ela. Ela falou que era adventista. Eu pensei comigo, ela nunca fez um pôr do sol, ela não sabe nem o que é isso. A gente podia ir lá, mas eu sou um pouco envergonhada, meio tímida. E eu falei, como é que eu vou chegar lá para fazer pôr do sol, né? Então eu pensei, meu marido, ele é o cara. E eu falei com ele, amor, queria fazer o pôr do sol na casa da professora fulana. E ele imediatamente falou, claro, eu vou juntar uma literatura, preparar tudo. Eu falei, mas espera que eu vou ligar para avisar. E eu liguei sexta-feira o dia inteiro, ninguém atendeu. Já estava quase no pôr do sol, quando o marido atendeu. E ele me disse, a senhora não soube o que aconteceu? E eu falei, não. E ela passou muito mal essa madrugada e foi levada para o hospital mais perto da cidade, que ficava a 90 quilômetros. E eu disse, ela recebe visitas? Sim. Falei, se ela estiver lá ainda na segunda, eu vou lá para visitá-la. Me despedi. E no sábado à tarde, depois do JA, passando meio na frente da igreja ali, o coordenador pedagógico do colégio dela, eu dei com a mão, ele atravessou, e eu disse, como vai a professora? E ele falou, a senhora não sabe? Eu falei, sim, eu soube, ela não está bem. Não, essa madrugada ela entrou em coma. Nossa, falei para ele. Mas como estão as coisas? Não sabe direito, ela foi levada agora para a capital, 490 quilômetros de onde morávamos. E agora eu resolvi naquele momento em que só me restava orar. E fiquei em oração por ela, pela família. Ela tinha uma filha só que trabalhava com ela também no colégio. Ficamos em oração pedindo que Deus fizesse um milagre, que ela retornasse. 3 meses depois, de fato ela retornou, mas não mais com vida. Ela nunca saiu do coma. 3 meses depois, era uma quarta-feira de manhã, eu abri a janela da nossa casa, que era um sobrado, e dava para avistar a entrada da cidade, a pista. E quando eu abri as janelas naquela quarta cedinho, vinha o carro funerário na frente e uma multidão seguia aquele carro. Imediatamente, eu lembrei da visão que ela disse haver tido naquele último dia com ela. Procurei o médico, curiosa, procurei o médico da cidade, aquele que atende todas as especialidades, desde dor no pé a fazer parto e tudo. E eu disse para ele, doutor, eu estou uma coisa me incomodando, qual foi a causa da morte da professora? O que está lá no atestado de óbito? E ele disse, Edilene, foi colocado no atestado de óbito, né? Parada cardiorrespiratória, mas eu já estou acompanhando ela há anos e eu tenho certeza de que a morte dela foi por razões emocionais. E antes que você se torne incrédulo, ouvindo essa história e falando, isso não é possível, eu vou repetir para você o que está em Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 494, o Senhor Deus diz assim, desgosto, ansiedade, remorso, sentimento de culpa, todos tendem a consumir as forças vitais, convidar à decadência e levar à morte. É a revelação de Deus dizendo, guardar sentimentos negativos, guardar ressentimentos por muito tempo dentro do coração, não resolver suas questões de mágoas, vai tirar as suas forças, vai minar as suas energias, vai adoecer você física, emocionalmente e espiritualmente e vai levar você à morte. Isso não é uma citação, um pensamento de qualquer ser humano. É uma revelação divina do seu Criador. Ele conhece a máquina, foi Ele que criou, foi Ele que fez. E Ele está dizendo, queridos, não deixa o sol se pôr sobre a vossa ira, porque isso trará consequências, isso trará problemas. Contudo, nós temos levado a nossa vida baseado no nosso gosto, no nosso desejo, naquilo que a gente acredita que importa e não naquilo que Deus está recomendando para a sua criatura. Resolução. E a gente costuma dizer, Edilene, mas eu não tenho vontade. Perdão não é um ato da vontade. Perdão é uma decisão. Você decide perdoar e o Espírito Santo vem fazer o trabalho que você, ser humano, não é capaz de fazer.
É obra do Espírito Santo de Deus. Você só precisa decidir e dizer: Senhor, eu não tenho vontade, eu não quero mais, eu me coloco em tuas mãos e eu vou perdoar em nome de Jesus. O Senhor Deus diz muitas vezes na palavra, Ele diz lá, tem um texto que diz: se você quer ofertar a Deus e você tem algo contra o teu irmão, deixa essa oferta lá, vai resolver o problema com o teu irmão, porque se você vier entregar essa oferta, ela será abominável. Acha que o Senhor está brincando? Queremos ser liberais e bondosos por um lado, mas se não acertarmos as nossas dificuldades com o outro, quer seja cônjuge, quer seja filho, quer seja alguém da família, teremos dificuldades que a nossa oferta seja aceita pelo Deus eterno. O Pai Nosso ainda diz outra coisa. Ele diz assim: perdoa as nossas dívidas de igual modo, assim como perdoamos quem nos deve. Quando você não perdoa quem te deve, você se coloca numa posição de impedimento de que Deus perdoe você das suas falhas, dos seus pecados, porque você não está perdoando o outro. Então Deus não pode ter acesso a perdoar você, não porque Ele não seja poderoso, mas porque é condicional esse perdão. E talvez você esteja aí pensando e falando: Dilene, eu não tenho problema nenhum, sabe? Eu sou tranquila demais, eu resolvo tudo. Olha, é tranquilo. O Senhor também fala para você. E Ele diz assim: se você não tem nada contra o teu irmão, mas o teu irmão tem alguma coisa contra você, vai você que não tem nada a falar com ele. Olha só, não é alívio para nenhum de nós. Vai você falar e resolve. Vai lá e resolve, fala. Queridos, nós estamos vivendo um momento de muita fragilidade, onde tudo que a gente fala, tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, ganha um significado enorme, dói, e a gente se incomoda. É nas redes sociais, alguém falou não sei o que lá, já vira uma briga o negócio. É dentro de casa, alguém falou: você não pode falar assim. Olha, existe acima de tudo isso, está o nosso Deus, o nosso Senhor. E nós estamos vivendo os últimos momentos nessa terra. O Senhor Deus virá muito brevemente. E nós precisamos ter a consciência do que estamos fazendo para estar com Ele para sempre. O que você tem feito? Edilene, mas eu não consigo esquecer. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar do que aconteceu, mas não sentir mais dor. Assim mesmo como você tem uma cicatriz na sua perna, no seu braço, no seu corpo. Você lembra da cirurgia, você lembra de tudo que aconteceu. Você toca nela, mexe na cicatriz, mas não dói mais. A cicatriz é só a sua memória do que aconteceu, mas não provoca mais dor. Isso é perdoar. Você precisa conscientizar disso. Sabe, queridos, a gente não vale a pena perder o céu por causa de uma picuinha com um vizinho, com um irmão, com um cônjuge, com um ex-marido. Não vale a pena, não vale. O céu é a eternidade. E por causa de um negocinho lá você está de mal. Se um vai na festa, o outro não vai. Se um pega, o outro não quer ir. Eu falei sobre isso numa igreja no sábado, era uma semana de família. E quando foi na quinta-feira, que eu acabei de falar à noite, um senhor passou na porta e ele disse assim: Dilene, posso falar com você 2 minutos? Claro. Hoje, olha, sábado você pregou sobre isso e eu tenho um problema com meu cunhado. A gente não se fala há 16 anos. 16 anos, se ele vai numa reunião, todo mundo da igreja sabe que eu não vou. E se eu vou, todo mundo já sabe que ele não vai. A gente não fica no mesmo ambiente, no mesmo tempo. Aconteceu um problema e a gente não se perdoou e ficou isso aí. Então todo mundo sabe, as esposas sabem, os filhos sabem, todo mundo sabe que a gente não se mistura. Mas você falou no sábado e olha, eu tomei a decisão que eu quero o céu. Eu quero o céu, eu quero estar próximo a Cristo Jesus. Então eu dirigi 2 horas, ele mora 2 horas aqui da cidade. Deixei minha família em casa, peguei meu carro e fui dirigindo 2 horas. Cheguei lá, ele mora num sobrado, toquei a campainha, minha irmã botou a cabeça na janela. Quando ela me viu, ela fez assim: o que você está fazendo aqui? E eu disse: abre a porta. Eu estava animada, eu fui cantando, eu fui louvando. Era o dia da minha libertação, tanto tempo aprisionado. E aí ela desceu e falou: o que você está fazendo aqui, mano? Eu vou me libertar hoje, eu vim para resolver. Vai lá e chama teu marido. Não, vai lá e chama teu marido. Mas mano, vai, você não está entendendo.
E ela foi. Daqui a pouco ela voltou e falou: ele está bravo de saber que você está aqui. Vai embora. Olha, já é confusão demais, 16 anos esses problemas, e agora você me aparece aqui com essa história, isso não vai dar certo. Você não está entendendo, eu não vim para brigar, eu vim para resolver. Vai lá e chama ele, eu vim para pedir perdão, eu quero resolução, eu quero libertação. E ela falou: mano, vai lá, eu não arredo o pé daqui hoje sem resolver isso. E ela foi, ele me contando. Ela voltou e ela disse: mano, eu vou te implorar. Ele está bravo demais, ele está lá em cima. E ele não está aguentando a ideia de você estar na casa dele. Vai embora, não cria confusão. E ele falou: irmã, eu saí de lá arrasado. Eu peguei o carro de volta, eu não tinha nem comido, irmã. Peguei o carro de volta e vim chorando, vim brigando com Deus. Senhor, eu vim aqui resolver. Senhor, eu vim aqui para me humilhar, para pedir perdão, para ter a libertação, para ter a resolução. E Ele não me recebe, Senhor, como pode? Eu voltei mal, irmã, eu chorei demais. Essa foi a pior semana da minha vida. E ele disse: sabe, irmã, hoje de manhã, o dia não tinha amanhecido ainda, estava escuro. A campainha da casa tocou. E a senhora sabe que quando a campainha toca de madrugada, a gente já pensa que é uma tragédia. Descemos todos para a sala, todo mundo de pijama. O que será? Não sei quem é, ninguém sabia. Quando eu abro a porta, minha irmã, meu cunhado e os filhos. Eu abri a porta e disse: entre, o que aconteceu? Eles entraram. E ele se aproximou de mim e ele disse: sábado, quando você foi à minha casa, eu queria descer, mas uma força me segurou lá em cima e não me deixou descer. Eu não tive paz desde sábado. Eu não tive um segundo de paz e eu pensei muito: eu também quero a libertação. E ele disse: irmã, 2 homens grisalhos, no meio da sala da minha casa, nos abraçamos. Caímos de joelhos chorando porque era o dia da nossa libertação. E só então eu compreendi por que esse milagre não podia ter acontecido no sábado. Porque agora estavam ali as nossas esposas, estavam os nossos filhos presenciando o grande milagre que Deus estava realizando na nossa vida. E nos abraçamos e choramos muito, irmãs. Levantamos daquele momento, perdoados, aliviados, libertos em Cristo Jesus. Meus queridos, existem forças ocultas trabalhando para não deixar você resolver o que você precisa resolver. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei qual é o seu problema, a sua mágoa, o seu rancor. Não vamos nem entrar no mérito se você realmente sentiu isso e isso é válido. Porque perdão é uma libertação pessoal. Dilene, mas o fulano não merece, me traiu, foi coisas horríveis. Você não perdoa o outro porque ele merece, você perdoa o outro porque você merece libertação. O perdão é para você poder seguir adiante. Perdão é obrigatório, convivência é opcional. Se você sabe que o outro vai continuar te magoando, te ferindo, então não precisa conviver, mas precisa perdoar para que o Espírito Santo possa vir fazer morada. Sabe, quando a gente tem data marcada em um sofrimento, a gente supera esse sofrimento com mais força. Se você for um médico e o médico disser para você: olha, você está com uma doença, mas em 5 dias você vai ficar bem. Como você reage a isso? Você faz tudo o que ele pedir, você tem ânimo, você tem força. Você fala: não, 5 dias, estou tomando remédio, estou fazendo, vou fazer, vai ficar tudo bem, vai dar certo, vai funcionar. Você é cheio de motivação, cheio de energia para fazer o que precisa ser feito e alcançar a libertação. O difícil é quando o médico diz para você: tem uma doença grave e infelizmente não tem cura, e a gente não sabe quando tudo isso vai terminar. Ai, que dor! Como eu vou lidar? O que eu vou fazer? Quando que eu vou? Eu não sei. Isso bate a tristeza, o desânimo, o desamparo, a dor, porque você não sabe. Então atente o que eu vou dizer agora. Nós, servos do Deus Altíssimo, Filho do nosso Senhor Jesus Cristo, nós sabemos para onde iremos pela graça do nosso Deus. Estamos com os dias contados. A nossa esperança é certa. Embora você não saiba dia e hora, nosso Senhor Jesus Cristo já sabe. E toda dor, e todo mal, e toda dificuldade vai passar em nome de Jesus.
Aquilo que você está vivendo, que está tirando o seu sossego, tem a ver com as suas finanças, tem a ver com o seu casamento, tem a ver com os seus filhos, tem a ver com a sua vida profissional, tem a ver com a sua família. Eu não sei qual é a sua dor, qual é a sua mágoa, qual é o seu ressentimento, mas eu tenho absoluta certeza, pela graça de Cristo Jesus, que vai acabar em nome dEle. Isso já tem o dia certo para acabar. Então é a decisão que você toma hoje, é perdoar, é se preparar para o grande encontro com Ele nas mansões celestiais. É isso que você precisa. E eu não quero que esse momento seja uma decisão emocional. Precisa ser uma decisão racional. Você sabe o que precisa ser feito. Eu gostaria de oferecer uma oração nesse momento. Se existe alguém aqui, hoje pela manhã, que precisa zerar as diferenças, que precisa zerar algum problema, precisa zerar essa dor, esse ressentimento, essa mágoa, e quer fazer isso para estar limpo perante o nosso Senhor Jesus Cristo e pronto para ser chamado a qualquer momento para estar com Ele, eu quero orar por você nessa manhã. Você pode, eu sei que não é fácil, mas é necessário dizer para todos os potestades, tanto da vida quanto as potestades do inferno, de que você se decide ao lado de quem você está. Se você quer essa oração, você pode vir aqui nesse momento, levantar de onde você está. Louvado seja Deus pelo reconhecimento, por você dizer: olha, eu quero, é difícil, é complicado, mas eu preciso zerar minhas diferenças, tomar a minha decisão definitiva ao lado do Mestre. Nem todos precisam disso, mas alguns de nós têm carregado um peso grande, alguns de nós têm carregado uma dor muito grande com algumas pessoas que estiveram na nossa vida, e é chegado a hora de realmente colocar um ponto final nessa história pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que te dá força, é Ele que te segura, é Ele que te ampara, é Ele que te fortalece para que você consiga ir adiante. Você escuta, Ele está já se aproximando, Ele está vindo, e Ele talvez não tenha vindo ainda esperando que você resolva isso da sua vida e tome essa decisão. Eu sei que alguns ficam pensando: não, eu vou ficar por aqui mesmo, eu tenho, mas não preciso levantar. O ato de você ficar de pé, se você realmente tem algo, é dizendo para as forças celestiais que você toma a sua decisão, e para as forças diabólicas de que lado você está de verdade. Esse é o momento, essa igreja jamais será a mesma quando você zerar. Hoje é o dia, esse é o momento. Encontre-se com quem precisa encontrar e diga: olha, não quero entender, só quero perdão, quero seguir adiante. Eu quero vida e vida em abundância. Eu quero orar por você agora. E se enquanto eu estiver orando por você, existe alguém que queira ainda levantar-se, vir à frente, fique à vontade. Se não, pode ficar sentadinho. Deus conhece o seu coração e conhece todas as coisas. Podemos orar? Grande Deus e poderoso Pai, Senhor, nós estamos em Tua presença agradecidos pela Tua bondade e misericórdia. Senhor, nos unisse neste lugar nesta manhã com o único propósito: Te adorar em espírito e em verdade. E é isso que estamos fazendo aqui, Senhor. Fizemos uma reviravolta em nossa mente, revisitamos algumas memórias e entendemos que precisamos resolver algumas questões. Por isso nos levantamos, por isso demos um passo adiante de coragem e viemos à frente, porque precisamos do Teu Espírito Santo para que essa obra possa ser completada em nós. Tu conheces as dores, as dificuldades, as lutas, os enfrentamentos, as tristezas, as mágoas. Por favor, envia o Teu Espírito agora, para que tome posse da nossa mente e do nosso coração, nos fazendo compreender e nos fazendo tomar o caminho correto para a resolução dessas dores. Senhor, toma-nos em Teus braços de amor, abraça-nos. E se eu puder pedir mais uma coisa, oferece para nós aquela paz, a paz que excede a compreensão humana, aquela paz que só é possível quando estamos em Cristo Jesus. Essa paz permeia o nosso coração durante o estudo da Tua palavra agora e o nosso retorno para casa. Que possamos estar unidos em Cristo Jesus, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Acredite que o Senhor já fez o milagre, porque Ele já fez o milagre para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Esteja conosco hoje, para sempre. Amém.
Eu peço que ainda se mantenham em atitude